Fala pessoal, professor Jaime na área novamente para mais uma aula de biologia. E o assunto da nossa aula de hoje é o transporte de substâncias por processos passivos e ativos. Esse transporte de substâncias onde? Transporte de substâncias na membrana plasmática, ou seja, transporte entre membranas. Bom, então a membrana plasmática é de fundamental importância para a vida, uma vez que delimita o espaço interno da célula, isolando o ambiente ao redor. Então, a membrana plasmática ela vai isolar, ela vai definir o que está fora da célula e o que está dentro da célula. Depois, mais para frente, nós vamos ver que existem outros envoltórios celulares que estão por fora da membrana plasmática. Mas a membrana plasmática ela é a base, onde nós vamos encontrar em todos os seres vivos. Então, esses isolamentos, porém, não podem ser absolutos. Para viver, a célula precisa permitir a entrada de certas substâncias úteis, como água, gás, oxigênio, alimento e etc. Por isso que a membrana plasmática, nós dizemos que ela é semipermeável. Por quê? Porque ela permite a passagem de algumas substâncias e outras substâncias ela não permite. Ela deixa do lado de fora. Já que a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada lipídica, né, uma bicamada de fosfolipídicos que estão se movimentando. E essa bicamada que é chamada de mosaico fluido, porque com essa movimentação das camadas, elas acabam abrindo pequenas frestas, pequenas fissuras que permitem a passagem dessas pequenas substâncias. Tá? Em uma certa quantidade também, não passa de qualquer forma também não. Pelo fato de permitir a passagem de certas substâncias, mas não de outras, diz-se que a membrana plasmática é semipermeável ou que possui uma permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática ela vai selecionar o que pode entrar na célula e o que pode sair também. Tá? Então, a membrana plasmática, apesar de ser uma estrutura microscópica muito pequena, ela vai ter suas características que vão permitir isso para se ter o sucesso da célula. E a célula é a unidade básica fundamental para se ter vida. Então, nós temos aqui dois tipos básicos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. O que quer dizer isso? Normalmente o passivo é aquele que sofre ação. Tá? Em português, quando se fala de voz passiva, é aquele indivíduo que sofre a ação. E a voz ativa é o indivíduo que realiza a ação. Então, aqui no transporte passivo e no transporte ativo, está relacionado se há gasto de energia ou não. Tá? Então, há gasto de energia, como assim? A célula ela possui uma molécula de energia chamada ATP. E em alguns transportes não vai ser necessário a célula gastar ATP para que o transporte ocorra. Então, quando não há gasto de energia, o transporte é chamado de transporte passivo. Quando você tem um gasto de energia, esse transporte é chamado de transporte ativo. E normalmente esse transporte passivo ele vai ser a favor de uma característica que nós chamamos de gradiente de concentração. Então, o que quer dizer esse gradiente de concentração? A substância, no caso, ela tende, na natureza, todas as substâncias elas tendem a sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E nesse transporte não ocorre gasto de energia. Então, basicamente, um exemplo que a gente costuma usar é, por exemplo, um rio com correnteza. Se você deitar, ficar boiando nesse rio que tem uma correnteza, você vai sendo transportado pela correnteza do rio sem gastar nenhuma energia. Você está parado ali boiando sem gastar nenhuma energia. Então você está sendo levado pela correnteza do rio, não é? Agora, se você resolve nadar subindo o rio, ou seja, nadar contra a correnteza, você vai gastar energia. Então, você gastando energia, esse seria um exemplo do transporte ativo. E nós vamos ver aqui os tipos
de transporte passivo e transporte ativo. Então, o transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções que tem por objetivo igualar as concentrações. Ele ocorre sem gasto de energia e se divide basicamente em dois tipos, a difusão e a osmose. Então, o que acontece? No transporte passivo, as substâncias elas tendem a migrar de uma região para outra para manter um equilíbrio, para que as duas soluções se igualem. Então, no caso aqui, por exemplo, no primeiro recipiente, vamos dizer que esse recipiente aqui ele está cheio de um tipo de sal e esse recipiente com muito menos. Então ele tende a esse sal aqui, vamos dizer que é cloreto de sódio, vamos chutar, tá? Só como exemplo, esse cloreto de sódio ele vai tender a passar para esse recipiente para que fique igual, beleza? Então, quais são os tipos de difusão, tá? Porque existem dois tipos de difusão. A difusão simples, o soluto penetra na célula quando sua concentração é menor no interior da célula. Então, vamos dizer que dentro da célula tem menos cloreto de sódio do que do lado de fora. Esse cloreto de sódio ele vai entrar na célula, desculpa, do que no meio externo e sai da célula no caso contrário. Nesse processo não há consumo de energia, ocorre a favor do gradiente de concentração. Então, na difusão simples é onde ocorre isso. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo que vocês vão conseguir pegar melhor essa questão da difusão simples. Então, na difusão simples, as substâncias elas vão passar de dentro da célula para fora ou de fora para dentro de acordo com a concentração. Eles vão sempre migrar da onde tem menos, da onde tem mais para onde tem menos. Tá? Você imagine, por exemplo, uma sala cheia de gente, uma sala pequena, no calor com 200 pessoas. E abre-se a porta. O que acontece? As pessoas vão tender a sair. As pessoas vão sair para tentar igualar. Igualar o quê? A concentração, porque a concentração de pessoas em relação ao espaço vai influenciar, no caso, no calor, no caso, no bem-estar das pessoas. E isso é o que ocorre também com as moléculas, principalmente com os sais. Eles tendem a migrar para onde ele tem uma melhor comodidade. E isso acontece também em relação a esse gradiente de concentração que acontece a nossa respiração. A nossa respiração, quando a nossa caixa torácica se abre, ela abre um vácuo dentro do pulmão. Então, dentro do pulmão tem mais espaço, o oxigênio que está do lado de fora, ele entra. Ele vai entrar. Do lado de fora tem mais oxigênio do que dentro do nosso pulmão. Então, esse oxigênio ele vai entrar no nosso pulmão. E isso vai acontecer também lá no pulmão, nas trocas gasosas com as células. Então, a célula ela vem cheia de gás carbônico, quando ela chega no pulmão, ela pega esse gás carbônico, vai sair da célula para o pulmão, porque o pulmão não tem quase gás carbônico. Já o pulmão está rico de oxigênio, e a célula com pouco oxigênio. Então, o oxigênio que está no pulmão, ele por difusão, ele vai entrar na célula. Beleza? Difusão facilitada. Algumas substâncias como a glicose, galactose e alguns aminoácidos são grandes em relação aos poros da membrana e não são solúveis em lipídios. Então, eles não se dissolvem em lipídios, já que a membrana plasmática ela é de quê? Fosfolipídios, o que também impede a sua difusão pela matriz lipídica da membrana. No entanto, essas substâncias passam através da matriz por transporte passivo, contando para isso com o trabalho de proteínas carregadoras ou proteínas transportadoras. Então, são substâncias que são grandes, não conseguem passar pelos poros da membrana, elas não se dissolvem, porque elas não são solúveis a lipídios, e elas acabam passando por proteínas carregadoras ou proteínas transportadoras, que são o quê? São proteínas que a gente vai encontrar entre as camadas de
fosfolipídios da membrana plasmática. Então, essas proteínas elas vão permitir a passagem dessas substâncias maiores. Vão ser como se fosse uma porta de entrada, que vão passar sem gasto de energia também. Elas vão passar justamente por diferença de concentração. Tá? Então, você tem muita glicose fora da célula, a célula com pouca glicose, essa glicose ela vai encontrar uma passagem e vai entrar. Isso é chamado de difusão facilitada. Tá? Então aqui a gente tem os exemplos mais ou menos dessa difusão. Bom, e a osmose? A osmose é um fenômeno de difusão em presença de uma membrana semipermeável. Porém, a osmose ela está relacionada somente ao solvente, no caso principalmente a água. Então, nela, duas soluções de concentração diferentes estão separadas por uma membrana, que é permeável ao solvente e praticamente insolúvel ao soluto. Há então a passagem do solvente, de onde está de maior quantidade, solução hipotônica, para onde está em menor quantidade, solução hipertônica. Então, vamos lá. Então, o que é uma solução hipertônica? Hiper é muito. Então, uma solução hipertônica é uma solução muito concentrada. Uma solução hipotônica é uma solução menos concentrada. Então, vamos dizer uma solução de água e cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Se você colocar uma célula dentro de uma solução de água com sal de cozinha, o que vai acontecer? Essa água ela vai migrar, a água da célula vai migrar para fora da célula. Por quê? Porque o meio que está lá de fora está muito concentrado. Então é o que nós temos aqui. Tá? Aqui são exemplos de hemácias. Se você pega umas hemácias e coloca no meio hipertônico, o que vai acontecer? A água da célula ela vai sair da célula para tentar equilibrar a quantidade de sal em relação ao meio externo. E é isso aqui que ocorre, basicamente, tá? Não vou falar disso agora não, vou falar quando eu chegar aqui embaixo, eu vou dar esse exemplo. Aqui, quando você coloca no meio isotônico, iso é igual, isotônico significa igual. Então, a concentração de sal, de sais, dentro da célula e fora da célula está igual. Então, a água não passa de um lugar para o outro. Então, a célula fica ali e se mantém estável. É lógico que é quase que impossível você encontrar no meio isotônico, mas um meio próximo ao isotônico. Então, a passagem não é tão brusca. Se você bota no meio hipertônico, ó, a célula desidrata e morre, tá? Essas células aqui vão morrer no meio hipertônico. No meio hipotônico, o que vai acontecer no meio hipotônico? Se você pegar uma célula no meio hipotônico, ela está muito concentrada, a célula está muito concentrada. Então a tendência é a água sair do meio hipo para o meio hiper. Então, a água que está fora da célula ela vai entrar na célula. Só que ela vai encher tanto a célula que vai chegar um ponto que essa célula ela vai se romper. Ela vai explodir. E isso vai causar um problema muito sério. Relacionado a isso aqui, a esse processo de osmose, que nós temos os problemas de pressão arterial. Quando a pessoa ingere muito sal, o que vai acontecer? A corrente sanguínea ela está com muitos sais. A água que tem nas células ela vai sair da célula para o plasma. Então, o plasma sanguíneo aumenta o volume. Essa grande quantidade de volume no plasma sanguíneo faz ele empurrar as artérias, que podem acabar se rompendo. Então, esse é o grande problema na pressão arterial. Então, isso aqui acontece em células animais. Nas células vegetais, tá, ocorre o processo é semelhante, mas ela tem questões diferentes, porque uma célula vegetal, por fora da membrana plasmática, ela tem uma parede celular, tá? Uma parede celular de celulose. Além disso, as células vegetais possuem vacúolos,
que armazenam esse excesso de água. Então, o que acontece? Aqui o exemplo que eu ia falar lá em cima e vou falar aqui. Quando você pega, por exemplo, um alface, normalmente os pais, os adultos fazem uma salada de alface e eles deixam para temperar essa salada no prato. Eles não temperam essa salada lá na saladeira. Por quê? Porque se você temperar, esse tempero tem muito sal, tem muitos sais. A água que está lá naquelas células do alface, elas vão sair da célula. Consequentemente, as células vão murchar. E as células murchando, o alface vai ficar murcho. As pessoas não sabem que é por causa disso, mas elas sabem que se botar sal no alface, o alface vai ficar murcho. Por quê? Porque a água que está dentro da célula vai tentar equilibrar a concentração de sais. Então ela vai sair de dentro da célula, vai para o lado de fora para poder concentrar, para poder equilibrar essa concentração. Tá? Agora, se depois você colocar esse alface de volta numa água no meio hipotônico, o que vai acontecer? Essa célula vai se encher, só que ela não vai se romper, porque as células vegetais, uma que você tem a parede celular de celulose, que consegue impedir esse rompimento da célula, e outra porque as células vegetais possuem esses vacúolos que acabam eliminando esse excesso de água. Tá? Então, o processo da osmose, ele é um processo de difusão, só que onde o que passa de um lado para o outro é somente o solvente. No caso, a gente costuma dar mais o exemplo da água. E o transporte ativo? O transporte ativo é a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, contra o gradiente de concentração. Ou seja, vai contra a correnteza. Então, se você está nadando contra a maré, você, obviamente, você vai gastar energia. Então, nós temos aqui a famosa, conhecida, chamada bomba de sódio e potássio. Ficou um pouco claro, mas eu vou ler para vocês. Esse tipo de transporte se dá quando os íons como o sódio e o potássio têm que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. Encontramos concentrações diferentes dentro e fora da célula, para o sódio e potássio. Na maioria das células, os organismos superiores, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora. O potássio apresenta a situação inversa. Então, a sua concentração é mais alta dentro da célula. Então, por difusão, tá? Isso aqui é um exemplo também de difusão. O que vai acontecer? Por difusão, como tem muito potássio dentro da célula, o potássio ele tende a sair da célula. E o sódio, como se tem muito sódio lá de fora, esse sódio tende a entrar na célula. Isso sem gasto de energia. Transporte passivo por difusão. O sódio tende a entrar por ter mais do lado de fora e o potássio tende a sair por ter menos do lado de fora. Já na bomba de sódio e potássio, ela vai acontecer ao contrário. Na bomba de sódio e potássio, esse potássio ele tem que entrar na célula, tá? Ele tem que voltar, ele volta para dentro da célula e esse sódio ele volta para fora da célula. Então ele vai contra o gradiente de concentração. Então vocês imaginem uma multidão vindo na sua direção e você querendo ir contra. Então o que vai acontecer? Você vai ter um gasto muito maior de energia, porque você está indo contra o gradiente de concentração. Então esse é o mecanismo da bomba de sódio e potássio. Para que as células realizem algumas atividades, principalmente relacionadas em atividades de contrações musculares, é necessário que esse sódio esteja em maior quantidade fora e que o potássio esteja em maior quantidade dentro. Tá? Então, é o que acontece aqui. Esse é o esquema da bomba de sódio e potássio. Então, o sódio ele tem que ir para fora e o potássio tem que vir para dentro. E nisso, como ela está contra o gradiente de concentração, né, ela está contra o natural, pode-se dizer assim, essa célula gasta energia. Então, como ela gasta energia, é um transporte ativo, ou seja, a célula está gastando energia para realizar esse transporte.
Ora, outros transportes, tá? A endocitose e a exocitose. Então, endocitose, endo é dentro, exo é fora. Então, a endocitose é a entrada de partículas na célula. A exocitose é a saída de partículas da célula. E essa entrada pode ser por fagocitose ou pinocitose. Então, basicamente, a gente diz que a fagocitose é a entrada de partículas sólidas e a pinocitose é a entrada de partículas líquidas. Então, como ocorre isso? Então, na endocitose, é um processo em que bolsas se formam por invaginações da membrana e englobam os materiais externos. Então, tanto na fagocitose quanto na pinocitose, o que vai acontecer? Então, ocorre, ó, isso aqui é a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela vai criar esses processos de entrada aqui, chamados de invaginação. Esse processo de entrada, ele vai se fechando, formando uma vesícula. E lá dentro da vesícula, tá, vai formar uma bolinha que vai ficar ali. Essa bolinha é chamada de, na fagocitose, chamada de fagossomo. Aqui dentro, esse fagossomo, logo depois, ele vai se juntar ao lisossomo, que vai digerir essa substância que vai ser absorvida pela célula. Então, esses são os processos de endocitose, tá? Lembrando, fagocitose, partícula sólida, e pinocitose, partículas líquidas. Então, fagocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas, denominadas pseudópodes, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. A pinocidose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças a delgadas expansões citoplasmáticas, engloba gotículas de líquido. Beleza? Então, novamente aqui. Então, temos aqui a fagocitose e a pinocitose, com a pequena diferença que a fagocitose, ó, a expansão da membrana plasmática vai para fora, que isso que é chamada de pseudópodes, falsos pés. E na pinocitose, a invaginação ela é bem interna mesmo. E a exocitose? Certas substâncias que devem ser eliminadas da célula são temporariamente armazenadas no interior de bolsas citoplasmáticas membranosas, as quais se aproximam da membrana plasmática e se fundem a ela, expelindo o seu conteúdo. Esse processo é chamado de exocitose. Mais para frente nós vamos ver a organela celular envolvida nesse empacotamento e armazenamento dessas substâncias. Então, basicamente, é o que acontece aqui. Você tem aqui um complexo de Golgi, tá? Que ele armazena e empacota. Você tem essa vesícula. No caso, essa vesícula aqui, ela não está entrando. Ela está, nesse caso, saindo. Então, ela vai se conectar à membrana plasmática e abrir, liberando a substância. Assim também vai ser com as partículas líquidas, tá? Ela vai se unir aqui à membrana plasmática, ó, e vai liberar essas substâncias. A membrana plasmática vai se abrir e liberar o que não serve mais para a célula. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like esperto. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu, galera. Fui!